Boa tarde, comunidade. Estamos dando início a mais um Santa Vitória agora. Hoje, né, com a entrevista tão esperada, né? Tantos contratempos que tivemos aí, linhas telefônicas, celulares. Então, hoje a gente, né, vai conversar com o deputado federal Henrique Fontana, né, que está há muito tempo essa entrevista, agenda. A gente sabe que o deputado tem muitos compromissos e às vezes, né, e nós também temos essa questão aí das linhas, tivemos não liga da Vivo, não liga da Oi, então a gente, coisas de Santa Vitória, acho que também não é só de Santa Vitória. Mas, deputado, um prazer tê-lo aqui conosco, participando do nosso programa, né? Como é que está, né, essa política, toda essa conjuntura aí que estamos vivendo, deputado, as suas ações, sabemos, a gente sempre vê pela mídia as suas ações aqui em Santa Vitória, que nunca esquece, são emendas, sempre preocupado com o hospital, né? Muitas coisas a gente vê. Então, deputado, a palavra com o senhor. Então, Guacira, primeiro te dizer que é uma alegria muito grande, né, poder estar conversando contigo e com todos os ouvintes e internautas, né, que nos acompanham o teu programa através da Rádio América, né, que é o Santa Vitória Agora, e dizer para vocês que mesmo aqui distante, né, fazendo esta entrevista, eu me sinto muito em casa, né? Vocês sabem do carinho que eu tenho e o compromisso de trabalho que eu tenho com o nosso município de Santa Vitória do Palmar, as raízes, né, de amizades, as raízes políticas que eu tenho na cidade. Como eu costumo dizer, Guacira, Santa Vitória é uma cidade que me adotou e me concedeu para mim a honra, o título de cidadão santa vitoriense, ou cidadão mergulhão, como eu gosto de falar, né, Guacira? E, da mesma forma, eu adotei Santa Vitória, né? Adotei Santa Vitória, conheci a realidade do município através de muitos amigos, mas muito em especial através de dois grandes amigos lá naquele início e que terminaram sendo dois grandes prefeitos de Santa Vitória, que foi o Batata e o Morrone. Depois, lógico, eu fui fazendo muitas amizades aí, o Paulinho, né? O Paulo Júdice é um grande companheiro de caminhada também, que nos representou tão bem como candidato a prefeito nas últimas duas eleições e quase que ganhou, perdeu por uma diferença pequena de votos. E aproveito também aqui na abertura desse nosso bate-papo, Guacira, e vamos ir pelos caminhos que tu fores escolhendo aí em nome dos ouvintes, né, e dos nossos internautas, mas também abraçar os nossos vereadores aí da cidade, né, a Viviane, sim, o Tilila, o professor Maurício, o Carlinhos da Ambulância, né? Todos amigos e parceiros aí de caminhada política, assim como o presidente do nosso partido, o Gabiati. Eu continuo falando de Santa Vitória sempre muito comprometido com o nosso município, inclusive nestes últimos 2 anos, apresentando, como sempre faço, emendas ao orçamento da União. Neste último ano foram R$400 mil para contribuir com a construção de um novo posto de saúde no bairro dos Pinhos. Todos os anos, praticamente, eu envio recursos para a nossa Santa Casa, né, aí de Santa Vitória, que eu já tive a oportunidade de visitar diversas vezes, e quero cumprimentar toda a equipe, né, de profissionais, os médicos, enfermeiros, o pessoal administrativo, da limpeza, toda a equipe que enfrenta com muita dedicação, né, um dia a dia difícil que é garantir o funcionamento de um hospital em cidades, né, como Santa Vitória, até porque nós hoje temos uma tabela do SUS muito defasada, Guacira, e, de fato, faltam recursos para os hospitais. Então, sempre que eu posso, envio estas emendas para a Santa Casa. E também apresentei recentemente, pelo que sei, a prefeitura está ultimando, né, os projetos, recursos para a construção para ampliação da escola Aresmi Tavares, né, e o recurso da outra escola, que é para uma quadra coberta, que foi na escola né, na escola Osmarino Terra, ali no nosso bairro Brasiliano.
Mas tu me Isso. perguntavas, Guacira, das políticas, né, como andam, e o que eu posso te falar daquilo que acompanho cotidianamente como deputado federal, exercendo o mandato e atuando, como vocês sabem, com muita intensidade aqui em Brasília, é que, infelizmente, para todos nós brasileiros, e óbvio que eu aqui abro sempre um parênteses para respeitar as opiniões em contrário, né, porque isso é normal numa democracia, e nós sempre temos que respeitar as opiniões diversas, e, aliás, este é um dos desafios do país. Nós temos que terminar, né, Guacira, com estas redes de ódio, de intolerância, temos que saber conviver com respeito, né, em relação às ideias diferentes que cada um de nós tenhamos. Mas eu, particularmente, vejo que o país, sob o governo Bolsonaro, tem entrado num processo de crise econômica cada vez mais intensa, né? O Brasil hoje tem um processo inflacionário totalmente descontrolado. Eu, certamente, se fosse poder ouvir boa parte dos nossos internautas e dos nossos ouvintes, eles nos darão os exemplos, né, do impacto que isso está tendo nas suas vidas, porque na medida em que explodiu o preço dos combustíveis, da gasolina, do gás de cozinha, do diesel, isso tudo, a energia elétrica também, foi perdido o controle, isso tudo desencadeia um processo inflacionário muito pesado que está empobrecendo a população brasileira, além de aumentar o desemprego no país. Então, nós estamos com uma crise econômica muito profunda, que deve ser a grande prioridade do futuro presidente. E, como todos vocês sabem, eu tenho trabalhado muito na coordenação de campanha do presidente Lula, né, que estamos apresentando ao Brasil novamente, né, a história de vida, toda a experiência política, toda a experiência de gestão do presidente Lula para voltarmos, se esta for a vontade da maioria da população brasileira, voltarmos a governar o país, e vamos adotar medidas muito enérgicas para conter a inflação, retomar a valorização dos salários, especialmente do salário mínimo, e retomar uma política de investimentos públicos que possa gerar empregos no país. Um dos exemplos, não tem exemplo melhor para eu dar do que lembrar do nosso parque eólico, né, aí de Santa Vitória do Palmar, que é um grande investimento público, o maior parque eólico da América Latina, investimento feito em parceria com o setor privado, mas este tipo de investimentos nós temos que retomar, Guacira, como a recuperação do polo naval em Rio Grande, que tem um impacto grande sobre a metade sul, né? Então, é outro tipo de visão de gestão da economia que nós queremos recuperar se formos escolhidos para governar o país novamente. Deputado, essa questão, assim, a gente aqui, né, leigo, vendo tudo acontecer, muitas coisas que a gente fica perplexo. Como o senhor, como parlamentar, vê tudo isso? Vocês ficam, de certa forma, de mãos atadas para conseguir reagir a tantas coisas que a gente percebe negativas para o país, questão dos trabalhadores, de ceifar direitos dos trabalhadores, né, privatizações. Como vocês se sentem enquanto oposição, né? Estas mudanças negativas, do meu ponto de vista, que têm sido feitas, né, Guacira, elas precisam ser revertidas. Eu estava ainda relendo aqui, antes de entrar na entrevista contigo, porque sabia que ia conversar com a nossa comunidade de Santa Vitória, do Chuí, né? Vejam este exemplo para nós falarmos, né, do crime que são essas privatizações, né? O nosso parque eólico aí, que é um orgulho para todos nós, eu participei desde as primeiras reuniões, né, da busca desta alternativa, que não se deu só em Santa Vitória, mas no nosso caso eu lembro da primeira reunião que fizemos à época, eu, o Batata e outras pessoas, com ela, que então era a nossa ainda secretária de Minas e Energia no estado do Rio Grande do Sul, a nossa querida presidenta Dilma Rousseff, que depois virou ministra de Minas e Energia,
e depois presidenta da República, aliás, a primeira mulher presidenta da história do país e que merece todo o nosso carinho, todo o nosso apreço, porque é uma grande brasileira que fez um grande governo, terminou sendo derrubada num processo totalmente ilegal, sobre o qual eu não quero falar hoje, porque eu quero falar do futuro, né? Claro. E de coisas melhores para os brasileiros. Mas eu te dizia, né, Guacira, veja este exemplo bem concreto que eu revisei antes de nós começarmos o programa. Os investimentos do parque eólico foram em torno de 3 bilhões e 500 milhões de reais. O lucro que este parque eólico gera anualmente é em torno de 350 milhões de reais. E ele foi vendido pela bagatela de 500 milhões de reais. Ou seja, o lucro de 1 ano e meio do parque eólico é o valor que a empresa que comprou, na verdade não comprou, né? Isso aí foi praticamente uma doação, né? Quer dizer, eles estão fazendo negociatas, literalmente, com o patrimônio do país. Mas falando, e muitas coisas nós vamos reverter, né? Se o Lula for eleito presidente, como eu digo, a própria Eletrobras, o sistema Eletrobras como um todo, agora eles estão querendo vender também a Petrobras. Se porventura derem este passo definitivo da venda da Eletrobras, eu ainda estou trabalhando e muita gente pressionando para que não ocorra, o principal problema para o povo brasileiro é que se a Eletrobras for privatizada integralmente, o valor da energia elétrica vai subir ainda mais. Ela já está caríssima no país, porque ela já enfrenta, né, um conjunto de impacto de privatizações e descontrole do governo Bolsonaro, e ela vai subir ainda mais, né? Mas eu dizia, se for feito, nós vamos trabalhar para reverter esta privatização. Agora, o principal, né, disso que tu trazes nesta pergunta é realmente este processo absolutamente falido e negativo de compressão e arroxo salarial, retirada de direitos de quem vive do seu salário, do seu trabalho, né? E, com isto, esta retirada de direito, esta precarização das condições de trabalho, este arroxo salarial que o povo brasileiro está submetido, porque a inflação de alimentos, por exemplo, está chegando a 25% ao ano, e a reposição do salário mínimo é 6%, 7%. Então, as pessoas vão ficando cada vez mais empobrecidas, com menos possibilidade de comprar aquilo que precisam, e aí a roda da economia freia, a roda da economia tranca, né? Quer dizer, os mercadinhos que nós temos aí em Santa Vitória, a senhora que tem o seu instituto de beleza, as pequenas lojas, mesmo as lojas de porte médio do comércio, tudo isto vai parando, né? Quer dizer, ainda o que está funcionando um pouco é o agronegócio, e mesmo assim, com a taxa de juros que o governo está cobrando, recentemente eu cheguei ao cúmulo de ler a notícia de que agora estão autorizando a importação de arroz com subsídio de tributário, né? Então, veja onde é que vai parar um Brasil que é um celeiro, que tem uma enorme potencialidade agrícola. Nós, aí em Santa Vitória, temos uma das maiores produções de arroz do país, e o governo, ao invés de incentivar o nosso produtor, ele autoriza a importação de arroz com subsídio, né, em tributário para facilitar a importação. Com isso, nós vamos quebrar boa parte da cadeia produtiva do arroz, que não é só o plantio, como nós sabemos, né? Tem toda a questão do beneficiamento. Aliás, para falar em arroz, ninguém melhor do que o nosso querido ex-prefeito Batata, né? Amigo que vocês conhecem tão bem, que, dentre outras responsabilidades ao longo da sua vida, foi o diretor-presidente do IRGA, né? O Instituto Rio Grandense do Arroz. Então, nós temos que reverter isso, Guacira. E o compromisso do presidente Lula é retomar direitos trabalhistas. Nós queremos propor e aprovar uma legislação para proteger os trabalhadores por aplicativos, que estão sendo hiperexplorados no país, tanto aqueles que trabalham com transporte, né, de passageiros, como aqueles que fazem entregas através de aplicativos. E nós queremos retomar aquela política de valorização do salário mínimo que impacta em todos os salários.
qual era a política adotada de valorização do salário mínimo durante o governo do presidente Lula? A gente sempre garantia a reposição da inflação mais o crescimento da economia como ganho real. Tanto que, em questão de 10 anos, o salário mínimo teve praticamente duplicou o seu poder de compra, né, durante o governo do presidente Lula. E isso ajuda a economia toda, né? Ajuda a combater a desigualdade, ajuda a rodar a economia. Então, tem que haver estas coisas, obviamente, outras também, uma retomada, né, de um plano de investimentos públicos adequado, né, para, por exemplo, acelerar a implantação, falando de coisas que impactam para Santa Vitória, né, porque tem coisas que são para o Brasil inteiro, mas, por exemplo, a aceleração do programa para a implantação da hidrovia do Mercosul, Sim, que nós planejamos, né, no período que estávamos no governo, e que aquilo foi tudo andando muito devagar nesses anos todos. Então, a ideia é uma retomada da economia do nosso país e a retomada de um programa sério como o Bolsa Família, né? Com uma entrada garantida por critérios técnicos, através do cadastro único, onde se busque todas as famílias que efetivamente estão passando necessidades enormes e que devem ser apoiadas por todos nós, e a implantação, de novo, do programa Bolsa Família, com aquela lógica que ele era adotado durante o governo Lula, também vai alavancar muito a economia brasileira. Aliás, só para fechar esta pergunta, assim, esta minha resposta, Guacira e nossos ouvintes, internautas da Rádio América, né? Nós também vamos retomar o programa Mais Médicos, né? que tinha levado, se não me engano, mais de 9 ou 10 médicos atendiam aí em Santa Vitória no programa Mais Médicos, e que também foi outro programa, infelizmente, né, desmontado pelo presidente Bolsonaro, como foi desmontada a nossa farmácia popular aí em Santa Vitória do Palmar, que eu ajudei a levar para Santa Vitória e que, infelizmente, depois o governo, não me lembro se foi ainda no governo Temer ou no do Bolsonaro, eles terminaram fechando a farmácia popular. Nós pretendemos trabalhar para reabrir as farmácias populares no país. sim, e inclusive também a questão da UPA, que o governo Temer também congelou os gastos, e aí ficou aquela questão da UPA, uma discussão, né, devolve, não devolve, complicado ficou aquilo. Na verdade, agora eu vi hoje, de novo, uma ação do presidente aí também de bilhões aí de corte no orçamento, né? E o orçamento secreto é 2 vezes mais esse corte que está sendo feito agora, e parece que vai ter mais um corte. O que o senhor me diz disso, deputado? Para tu teres uma ideia, né, Guacira, nós chegamos a uma situação absurda. Primeiro, esse orçamento secreto, ele é imoral, né? Ele é uma coisa assim absolutamente também, além de imoral, ele é algo absolutamente ineficiente para o país, né? Porque o valor que está sendo colocado nesse orçamento secreto é de em torno de 17 bilhões de reais por ano, né? Isso. E o dinheiro que está indo para esse orçamento secreto, obviamente o país está enfrentando dificuldades que foram causadas pela pandemia, claro, e outras situações, além da incompetência da gestão de política econômica do Bolsonaro. Obviamente, a pandemia impactou, e a pandemia, infelizmente, impactou mais do que devia no Brasil, até porque nós tivemos um presidente que conduziu muito mal o enfrentamento da pandemia. Nós perdemos mais de 660 mil vidas de brasileiros e brasileiras, e sabemos, por cálculos feitos, né, por pesquisadores e pessoas altamente qualificadas para apresentar esse cálculo, que mais da metade destas pessoas poderiam estar vivas até hoje. Então, foi uma devastação no país, né? Um presidente que fazia campanha e fez campanha o tempo inteiro contra as vacinas, que eram e são, né, a ferramenta mais potente, tanto que agora nós estamos tendo novos casos de infecção
mas o número de mortes continua baixo, felizmente, porque a população brasileira não entrou na onda da campanha anti-vacina do presidente Bolsonaro, e quase 80% dos brasileiros já se vacinaram com 2, 3, alguns até com 4 doses. O meu pai, por exemplo, já fez a 4ª dose, o meu pai e a minha mãe, né? Aliás, nestas 660 mil vidas, né, que nós perdemos, muitas aí em Santa Vitória, eu quero aqui homenagear publicamente nesta pessoa maravilhosa, pai do nosso ex-prefeito Morrone, que infelizmente a pandemia nos levou, né? E todos nós acompanhamos, torcemos para que ele se recuperasse, e assim como ele, muitos outros, né? Muitas outras famílias carregam esse sofrimento. Minha solidariedade a todas essas famílias. Então, nós falamos desse orçamento secreto, o dinheiro que está faltando na nossa Santa Casa, aí de Santa Vitória, né? Os recursos que faltam para a educação pública, para a saúde pública do país, para investimentos com transparência, eles estão indo para esse orçamento secreto, que é um toma lá da cá, né? Onde alguns deputados que protegem o Bolsonaro recebem privilegiadamente estes recursos do orçamento secreto. Porque eu sempre digo o seguinte, Guacira, as emendas que eu assino e apresentei para Santa Vitória nunca foram de nenhum orçamento secreto. Sempre foram emendas que eu assinei dentro da legalidade, que foram apresentadas para a comunidade em qualquer outra cidade. É lógico, estou dando o nosso exemplo aí, pelo volume enorme de recursos que eu já consegui encaminhar para Santa Vitória, né? E todas elas com destino conhecido para políticas públicas da mais alta relevância para a cidade, né? E sempre digo isto, estas emendas não são um favor do deputado Henrique Fontana. Estas emendas são um direito do povo de Santa Vitória do Palmar, que com o seu trabalho, todos vocês geram impostos para o país, porque os impostos nascem do trabalho de cada um de nós, de um trabalhador, de um empresário, de um jornalista, radialista, de um professor, que todos nós, ao trabalhar, movemos a economia, e esta economia em movimento gera impostos, e esses impostos têm que voltar para os municípios para fazer obras, políticas públicas, melhorar o atendimento das pessoas e assim por diante. Então, outra das coisas que nós sempre temos falado é que, eleito o presidente Lula, acaba o orçamento secreto e se retomam programas de investimento estruturais no país. Eu lembro, por exemplo, eu não vou lembrar agora o bairro, porque eu não consigo ter tudo de cabeça, né, Guacira? Mas nós conquistamos aí para Santa Vitória também uma escola infantil, daquelas escolas do pró-infância, né, das chamadas creches, que ficou, eu tive, inclusive, na inauguração, à época, né, que foi inaugurada aí no nosso município. Ali na Vila Nova? Aquele era um... Da Vila Nova? Perto eu do não cemitério? lembro o bairro agora, mas eu lembro que eu estive, inclusive, na inauguração. Eu lembrei de dar esse exemplo, porque aquilo ali era um programa que não era de emenda de deputado. Era um programa que foi feito para o país inteiro. A gente olhava quantas crianças precisavam de creche em cada município. Lógico, não dava para atender tudo imediatamente, mas iniciou um programa de construção de escolas infantis, chamada Pró-Infância, que deixou muitos frutos pelo Brasil inteiro, com escolas de qualidade para as nossas crianças serem atendidas e bem educadas na fase pré-escolar, né? Aliás, construímos outras escolas também aí em Santa Vitória. Um exemplo foi a Osmarino Terra, que foi construída também durante o governo do presidente Lula com recursos da FNDE. Então, são recursos, né, que alimentam programas estruturantes para o país, né? Programas que vão construindo postos de saúde, que implantam um serviço de atendimento móvel de urgência, programas que ampliam universidades, como foi o nosso caso, né, que conquistamos na ampliação das universidades públicas brasileiras. Nós tivemos a honra e a alegria, né, de que, pela primeira vez na história, o nosso município de Santa Vitória passou a ter um campus da Universidade Federal de Rio Grande, aí no nosso município. Então, isto sim é
desenvolver um país, né? E não com mini obras eleitoreiras, né? Entregue para deputados que estão ali para proteger o Bolsonaro e, em troca disso, recebe X. Como eu sempre digo, a discriminação é tão grande que, se uma cidade escolheu um deputado como eu, que tenho a alegria, a honra de ser o deputado federal mais votado de Santa Vitória, e quero sempre agradecer esta confiança da população. Na última eleição, recebi 5.473 votos em Santa Vitória, né? Quer dizer, como é que fica esse negócio? Como eu não participo dessa bandalheira do orçamento secreto, então a população que eu represento, ela é discriminada porque ela recebe menos dinheiro do que deveria receber em investimentos públicos para áreas fundamentais e estruturantes. A questão também da habitação, programas, habitação popular, né, as habitações, acredito que a população sinta a falta desses programas, né, na área da saúde, como na área da educação, na área da habitação. Em Santa Vitória teve muitos desses programas, né? Eu lembro muito. Eu me lembro de ter estado aí, lógico que eu não tenho aqui de cabeça a quantidade, mas eu acho que seguramente nós conseguimos construir mais de 400 moradias populares, né? Eu me lembro de ter participado mais de uma vez, né, de entregas de casas populares que foram construídas durante o governo do Batata, durante o governo do Morrone, que coincidiu, né, com este período de governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Eu já me aposentei lá da assessoria, mas eu acho que é até 600, me arrisco dizer 600, né? Eu não tenho. Tinha aquela questão dos pescadores também, né, deputado? As moradias dos pescadores, né? Sim, tinham programas, né, tanto de moradia popular urbana, né, como tinham programas de apoio a pescadores, tinha programa também de apoio aos nossos agricultores, né? Casas exatamente. Foram construídas no interior também, né, dos municípios. Não sei se no nosso caso aí tivemos alguma conquista nesse sentido, mas em muitos lugares foram feitas casas também, né, no interior, do programa de habitação rural. Deputado, nosso tempo está correndo, então queria perguntar, nós tivemos aqui a presença do deputado Lindemayr, do ex-prefeito Lindemayr, né, que é ex-deputado, do deputado Zé Nunes, deputado estadual, e comunicando que o senhor não vai mais concorrer a deputado federal. Então, o que vai acontecer com o Henrique Fontana daqui para frente? Estamos curiosos, será que ele vai abandonar tudo? Não. Então, Guacira, primeiro, né, quando eu posso falar nessa pergunta bem boa que tu me faz, que me permite conversar com as pessoas, a minha primeira frase é de agradecimento e muita gratidão, né, pelo carinho, pela confiança que eu sempre recebi da cidade de Santa Vitória, de milhares de eleitores que votaram em mim durante 6 eleições consecutivas, né? Eu estou, Guacira, encerrando meu 6º mandato como deputado federal, né? Vão ser 24 anos de mandato de deputado federal, e eu fui também 2 vezes vereador aqui em Porto Alegre, secretário de saúde de Porto Alegre. Então, fazem 30 anos que eu exerço, né, mandatos eletivos conquistados a partir da confiança do voto de cada um, de cada uma que delegou o seu voto a mim. E exerço esses mandatos com muita alegria e com muita honra. Eu gosto muito de ser deputado federal, Guacira. É uma coisa que é uma honraria ser um deputado federal do nosso país, né? Quer dizer, poder ajudar a pensar rumos para melhorar o nosso país, como o meu caso aí, né, junto com vocês em Santa Vitória, ter participado de cada passo de todas estas coisas boas que nós estamos construindo juntos e que não são nenhum favor meu, mas que eu atuei muito junto com o Batata, junto com o Morrone, também junto com outros prefeitos que não são do meu partido, porque eu, quando sou deputado federal, eu prefiro e trabalho nas eleições para que o prefeito e candidato do meu partido seja escolhido, mas passada a eleição, eu tenho compromisso com a cidade, né?
Então, aí nós construímos uma bela história, né, de conquista. Se nós fôssemos falar aqui, daria para ficar muito tempo falando de outros exemplos, que a gente até alguns falou durante a entrevista, e outros não. Eu lembro quando buscamos recursos para restaurar o nosso porto, né, o posto de saúde também, que fizemos lá na Barra do Chuí, tanta coisa boa, né, a nossa avenida central também, que foi qualificada, e assim, a universidade aberta, além da FURG, né, que conquistamos juntos, programas grandes de pavimentação de ruas. Mas eu tomei esta decisão, Guacira, de concluir este ciclo como deputado federal, né? E não estou me aposentando da política. Eu vou continuar atuando, visitando Santa Vitória, estando com vocês, né? Fazendo palestras, debates, ajudando, né, a apresentar projetos importantes junto aos ministérios. E, acima de tudo, neste próximo período, vou estar, como já estou, na linha de frente da campanha do presidente Lula. Eu acredito muito que a reeleição do Lula como presidente é a grande solução para o Brasil, e também, muito especialmente, com esta aliança ampla que estamos estruturando, que tem o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice. Sim. Eu tenho dito, né, em muitos lugares, que estou absolutamente convencido de que nesta necessária repactuação do nosso Brasil, para vencer esta escalada de ódios, de intolerâncias, de brigas desnecessárias que estão levando a um enorme prejuízo, é preciso que o presidente Lula seja o líder deste processo de repactuação do Brasil, costurando em torno da candidatura que ele lidera uma aliança ampla de todos aqueles que querem este tipo de solução sobre a qual estamos falando nesta entrevista. Retomar crescimento, emprego, voltar, né, a respeitar e investir na cultura brasileira, que tem sido duramente perseguida e atacada. Recentemente, o presidente Bolsonaro vetou 2 leis aprovadas pelo Congresso, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que poderiam estar fomentando cultura aí na nossa cidade de Santa Vitória. Mas eu, Guacira, quando pensei em fechar este ciclo, conversei com os meus amigos mais próximos, né? Dentre eles o Zé Nunes, que hoje é deputado estadual, o Halley, né, que é nosso companheiro também lá de Rio Grande, o Alexandre, que foi prefeito, os meus amigos aí de Santa Vitória, o Paulinho, o Batata, o Morrone, tantos outros, né? Fui fazendo consultas e eu mesmo explicava, olha, eu tenho vontade de fechar este ciclo e sugiro que nós apoiemos esta figura muito especial, que é uma pessoa muito preparada, que hoje é nosso pré-candidato a deputado federal, que é um advogado trabalhista. Aliás, aí em Santa Vitória existe uma filial, né, do escritório Lindemeyer e Associados, né, que é um escritório de direito trabalhista. Mas, acima de tudo, eu quero falar do Alexandre, pessoa humana, né, uma figura muito especial, uma pessoa com quem eu partilhei de inúmeras conversas ao longo da vida. Então, uma pessoa assim, muito comprometida com a justiça social, com esta questão humana, né, de cuidar das pessoas. Foi um grande prefeito, saiu de Rio Grande com uma aprovação recorde, né? Eu digo que o Alexandre é um pouco o Lula de Rio Grande, porque o Lula saiu com aquela aprovação de 80% da presidência e o Alexandre também saiu de Rio Grande com uma enorme aprovação. Então, eu estou apresentando, junto com as qualidades dele e com o meu apoio, esta pré-candidatura a deputado federal do Alexandre, dizendo especialmente para vocês em Santa Vitória que o Alexandre terá todos os mesmos compromissos que eu sempre tive com o meu mandato com Santa Vitória do Palmar. Aliás, nós conversamos muito, eu e o Alexandre, sobre esta transferência de bastão, como a gente diz, né? Uma sucessão, que todo este trabalho que eu, junto com muitas pessoas, construímos ao longo desses 24 anos como deputado federal, e que o Alexandre também ajudou muito a construir, o meu pedido e o compromisso que ele tem, né, que assumiu conosco, com todos nós,
é de que ele vai dar continuidade a todo esse trabalho. E eu depois, a Guacira me pergunta, e tu o que vai fazer, Fontana? Eu não sei ainda. Primeiro eu tenho que concluir o meu mandato bem trabalhado, né? Até o final do ano, ele vai até o dia 31 de janeiro, o meu mandato do ano que vem. Quero ajudar muito a eleger o presidente Lula, a eleger o nosso pré-candidato a governador, o Edgar Preto, né? Estou batalhando para que a Manuela venha para a nossa chapa e aceite concorrer, talvez a senadora, alguma função, porque ela é uma liderança muito forte, é importante que ela esteja na nossa chapa. Enfim, né? Dizer, feito isto, aí vamos pensar juntos, né? Um pouco qual será o meu papel, mas seguramente vai ser um papel dentro da política. E uma coisa que eu também queria dizer, que acho que tu vai compreender, né, Guacira, os amigos que eu tenho aí, que são muitos, também para que eu tenha um pouquinho mais de tempo para o convívio da família, né? Porque a gente também sente falta disso, né, Guacira? Mas a decisão é essa e a gente está bem feliz aí com a caminhada, né, do Alexandre ao lado do Zé Nunes, que é nosso pré-candidato de novo a deputado estadual, também do Halley, que será pré-candidato a deputado estadual, e seguramente o nosso partido, mas mais do que o partido, o nosso grupo político estará sempre comprometido com Santa Vitória. Conversou, então, conosco na entrevista de hoje o deputado Henrique Fontana. Então, infelizmente, o nosso tempo está acabando e vamos dar a palavra ao nosso deputado para as considerações finais, agradecer a sua participação no nosso programa e dizendo que está sempre abertos os nossos microfones para que o senhor possa trazer as novidades aí de Brasília, né, da política e da sua relação com Santa Vitória do Palmar. Então, Guacira, eu é que agradeço muito, né, esta oportunidade, quero cumprimentar mais uma vez o teu programa, o Santa Vitória Agora, né, cumprimentar todos os internautas e ouvintes que nos acompanham através da Rádio América, e ao encerrar esta entrevista, reafirmar para todos vocês o meu compromisso de continuar trabalhando muito por um Brasil melhor, né? Trabalhar muito pela nossa cidade de Santa Vitória, mas muito especialmente por um Brasil melhor, onde nós possamos resolver os problemas concretos que preocupam as pessoas. O Brasil precisa voltar a crescer, precisa voltar a gerar emprego, precisa voltar a melhorar o poder aquisitivo da sua população, recuperando a nossa economia. E é possível fazer tudo isso. Voltar a investir em educação pública, ampliar campos como o nosso aí da Universidade Federal de Rio Grande, voltar a investir em saúde, ampliando programas como, por exemplo, retomando, né, programas como o programa das UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, que para nós em Santa Vitória é algo muito importante pela distância que estamos, né, de Pelotas, de Rio Grande, que são outros centros aos quais nós temos que recorrer quando temos algum problema mais grave de saúde. Mas nós temos que melhorar a resolutividade do nosso sistema de saúde aí na cidade de Santa Vitória do Palmar. Então, o caminho é este, né? Quer dizer, o Brasil precisa deixar para trás esta rede de intolerâncias, de ódios, este processo, né, de tanta conflitividade. Hoje nós temos um presidente da República que está mais preocupado em brigar, em criar falsas polêmicas, do que propriamente em governar e resolver os problemas reais do nosso povo brasileiro. E ao encerrar, Guacira, eu quero especialmente agradecer mais uma vez, né, e nós vamos seguramente conversar outras vezes no próximo período, mas agradecer muito, né, o carinho, a história de apoio que eu sempre recebi no nosso município de Santa Vitória do Palmar, dizer para todos vocês que a pré-candidatura do Alexandre Lindemeyer, se confirmar no dia da eleição com um mandato de deputado federal, ela vai cumprir com os papéis que eu sempre tive na nossa cidade de Santa Vitória e que eu vou continuar fazendo muitas coisas boas e trabalhando pelo nosso município de Santa Vitória. Aliás, em breve,
quero estar aí para visitar pessoalmente de novo o nosso município, fazer uma agenda de trabalho, acompanhar as questões todas com as quais temos compromisso aí. Então, um abraço muito grande, foi uma honra participar desta entrevista contigo e um abraço para cada um dos nossos ouvintes e internautas que nos acompanharam nessa entrevista, Guacira. Muito obrigado novamente, deputado. Foi um prazer. Desejamos a todos uma boa tarde e até um próximo programa.